Graça e paz, queridos, estamos de volta em mais uma tarde, mais uma live abençoada para juntos falarmos de Jesus, juntos aprendermos sobre Ele. Eu tenho certeza que será mais um momento de bênção, mais um momento de vitória, onde nós estaremos aqui juntos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Fica com a gente, fica juntinho aqui até às 6 da tarde. Tem muita coisa boa de Deus chegando para nós, tem muita coisa boa de Deus chegando para as nossas vidas. Eu tenho certeza que essa tarde não será diferente. Você que está assistindo posteriormente aí, por meio das nossas redes sociais ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar, assista até o final, tá bom? E você vai ser muito abençoado. Obrigado a todos que já estão entrando aqui. A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí há 15 dias sem ter live, 15 dias sem temos o nosso encontro aqui, faz muita falta, né? Já habituamos em estarmos juntos aqui e na última semana não podemos ter esse momento aqui de ministração, ter esse momento de encontro aqui juntamente com os irmãos e nós ficamos nesse período de 15 dias. Hoje a live é de número 48, 49 já, se não me falha a memória, desde o início da pandemia e nós estamos já finalizando esse processo de lives aos domingos à tarde, aos sábados à tarde, porque em março, dia 6 de março, a gente começa o nosso curso intensivo de base teológica pelo Centro de Formação de Pregadores Palavra Verdadeira. Queridos, nosso estúdio, nosso escritório está ficando lindo, está ficando bênção de Deus, né? Estava ali mexendo um pouquinho nele agora há alguns minutos. O pessoal continua trabalhando ali, preparando tudo. Vai funcionar tanto como escritório da igreja aqui de Vitória da Conquista, quanto para estúdio de gravação também, para o nosso curso online, que será todos os sábados, das 4 às 6 da tarde. Então, desce um pouquinho o horário aí. A gente está acostumado com o horário das 5, vai ser das 4 às 6. E a gente já vai estar essa semana abrindo um grupo de WhatsApp aí para todos os alunos que se inscreveram, onde a gente vai estar dando as informações do que você precisa para poder já estar acompanhando. Você que já se inscreveu, você que não se inscreveu, mande agora mesmo um zap aí, chama lá no WhatsApp da minha esposa, ela que está secretariando aí o nosso Centro de Formação de Pregadores, está trabalhando junto comigo, vai ser uma das professoras também no nosso curso, 77988312533, repetindo, 77988312533. Então chama lá, pergunta como se inscrever, como participar e não fica de fora. Você que é daqui de Vitória da Conquista, tá bom? Também pode estar participando através do curso presencial, que será todas as segundas-feiras, das 7 às 9 da noite. O mesmo conteúdo no online e no presencial, mas se você tiver condições de estar no presencial, você tende aí a, com certeza, colher muito mais, seja vista que a interação, o presencial favorece isso. Então, participe, se inscreva e não fique de fora. Centro de Formação de Pregadores Palavra Verdadeira, a partir de 6 de março. Um curso intensivo de base teológica de 6 meses, que vai mudar a tua vida, a tua história, teu ministério. Nós estamos, através dessas lives preparando o cenário para aquilo que realmente vai ser apresentado para vocês, que é um conteúdo exclusivo, um conteúdo lindo, grandioso, e que vai acrescentar muito na tua vida espiritual e na tua vida ministerial. Então, não se inscreveu ainda? 77988312533. Fale com a missionária Daniela. Ela já está colocando aqui minhas páginas, está administrando minha página hoje, do Facebook e do YouTube. Entra lá, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, bota para seguir, enfim, ativa tudo lá, porque tem muita coisa lá para abençoar a sua vida, para acrescentar no seu ministério. Eu tenho certeza que você só terá a ganhar. Bem-vindo todos que já estão conosco, a todos que ainda vão chegar, você que vai assistir depois pelo YouTube ou Facebook, seja bem-vindo também. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero ler já com vocês aqui em João capítulo 4, um texto que eu li ontem à noite aqui na igreja, que nós ministramos aqui no nosso culto de missão, e eu quero estender essa mensagem para a live de hoje, né? Nós não transmitimos o culto de ontem, então queremos estender para você que está longe também, para ouvir um pouquinho do que foi falado aqui ontem à noite e
ampliarmos o assunto mesmo para os irmãos que estavam presentes aqui na IPRG de Vitória da Conquista. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 3. E diz assim: e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Esse texto ele é conhecido demais, a história da mulher samaritana. Acho que todo mundo já pregou esse texto, já ouviu uma mensagem. Se não pregou, você já ouviu pelo menos aí, acho que 2 ou 3 mensagens cada um, a respeito desse texto, a respeito dessa história da mulher samaritana, a mulher que Jesus encontrou no poço, e diversas mensagens, diversos conteúdos, eles podem ser retirados desse texto, eles podem ser aplicados, né? Diversas mensagens podem receber suas aplicações a partir desse texto. A gente tem uma mulher que ela está indo tirar água ao meio-dia, a Bíblia fala que é na 6ª hora do dia, e essa mulher, ela está indo nesse horário, só que quando você vai para a lógica, nesse horário, o poço está seco, a maré está baixa, então a chance dela pegar muito mais terra do que água é muito grande. E ela vai justamente nesse horário, era um horário que ninguém ia para o poço, ninguém ia retirar água ao meio-dia, e parece-me que é proposital que essa mulher está indo nesse horário. Ela vai justamente porque ela não queria ver ninguém, ela não queria estar com ninguém. A Bíblia vai dar um detalhe sobre a vida dela que nos dá a entender o porquê dessa exclusão dessa mulher da sociedade, em que a Bíblia vai dizer que ela teve 5 maridos e agora ela está com um 6º que ela tomou de outra mulher, não é dela. Então dá para perceber, dá para entender o porquê da escolha dela de ir em um horário que o poço está vazio, mesmo que a água não estivesse jorrando naquele momento, mas ela prefere um horário que ninguém estava indo, porque provavelmente quando essa mulher ia no meio de todo mundo, ela era hostilizada, ela era jogada para fora, as pessoas falavam dela, empurravam, talvez a agrediam, porque ela era tida como uma mulher pecadora, era tida como uma prostituta, como uma fornicadora, como uma mulher adúltera, que trocava de maridos, que trocava de homem, que não ficava com homem nenhum. Então era uma mulher mal vista pela sociedade, devido ao seu próprio comportamento. Ela havia plantado aquilo que ela estava colhendo, e ela vai num horário que ninguém está lá. Agora, interessante, eu não quero falar sobre essa mulher especificamente, mas sobre Jesus nesse texto, a atitude de Jesus, porque Jesus ele se posiciona em todo o seu ministério terreno como um discipulador. E quando a gente fala de discipulador, a gente está falando automaticamente também de discípulo. E quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue exatamente os passos do discipulador, é aquele que imita o discipulador, é aquele que faz parecido com o que o discipulador está fazendo. E Jesus ele vai assumir esse papel de discipulador, de modo que ele não só pregava, ele não só falava, mas ele agia de modo que os seus discípulos pudessem imitá-lo, pudessem repetir a sua atitude, e assim eles também, lá na frente, serem abençoadores de outras vidas. Então tudo que Jesus fazia tinha como propósito final preparar os discípulos para atitudes futuras, preparar os discípulos para como eles deveriam se posicionar futuramente, como eles deveriam se posicionar quando fosse a vez deles de estarem assumindo o ministério, quando Jesus já tivesse voltado para o céu. E Jesus ele vai tomando atitudes. A Bíblia vai narrar nos versículos anteriores que Jesus ele passa alguns dias na Judéia, ele vai pregando por lá, ele vai falando, ele tem uma discussão com Nicodemos, ele entra com um chicote no templo. Jesus ele vai para Jerusalém e ele passa um período em Jerusalém, possivelmente muito poucos dias, e ele vai fazer uma purificação no templo. Ele vai ter uma discussão com Nicodemos, que aparentemente, apesar da mensagem que Jesus passa para Nicodemos ser extremamente profunda, mas dá a entender que Nicodemos não compreendeu muito bem a mensagem, e isso fez com que ele também não viesse a se converter imediatamente.
Amém. Irmã entrando aqui, pastor Edivaldo também assistindo conosco, minha mãe colocando ali, Deus abençoe. Então Jesus ele vai passar por os processos em Jerusalém e ele sai dali sem nenhuma conversão real, sem nenhuma conversão, sem nenhuma alma que realmente tivesse se convertido, nenhuma alma que realmente tivesse aceitado a ele, que tivesse entregado sua vida a ele, que tivesse planejado realmente mudar de vida. A mensagem mais profunda que ele chega é de Nicodemos, mas Nicodemos procura ele na calar da madrugada, porque mesmo que Nicodemos acreditasse em seu coração, Nicodemos não queria ser visto por ninguém, Nicodemos não queria que ninguém soubesse que ele acreditava em Jesus possivelmente. E aí a gente finaliza o capítulo 3, dos versículos 22 ao 36, a gente vê Jesus agora enfrentando os discípulos de João, e enfrentando fariseus e saduceus, questionando sobre o testemunho de João, o batismo de João, e ele sai dali. E aí João agora, o apóstolo João, ele vai escrever no seu livro, no capítulo 4, versículos 3 e 4, e João vai escrever assim: olha, Jesus ele sai da Judeia, ele passa para a Galileia, e no versículo 4 João coloca assim: era necessário passar por Samaria. Olha que coisa interessante. De fato, Samaria ela fica posicionada na região central de Israel, no mapa da nação de Israel. Samaria ela está localizada bem ao centro, mas ela não está ocupando toda a largura de Israel. No mapa da nação de Israel, Samaria está no centro direito, né? Para você que está vendo ao contrário aí, está do lado de cá, está no centro direito de Israel. Então Samaria está posicionada de modo que ela está, aqui está o país de Israel, Samaria está no meio, mas ela está localizada mais para o canto, de modo que havia a possibilidade de toda a lateral esquerda, onde estados, onde havia cidades, Jesus poderia passar para poder seguir, para melhorar o sinal. Só reposicionar a internet aqui. Não necessariamente Jesus precisava passar por Samaria se estamos falando do âmbito geográfico, se estamos falando da logística geográfica de Israel. Jesus poderia passar pela lateral de Samaria, Jesus poderia passar pelo lado de fora de Samaria, lembrando que Samaria não é uma cidade, Samaria é um estado, que é composta de várias cidades, e Jesus ele não tinha necessariamente que passar por lá, geograficamente falando. Existiam outras rotas que Jesus poderia atravessar e chegar na Galileia, mas João vai colocar que era necessário para Jesus passar por Samaria. Era necessário para Jesus passar por Samaria. Agora, se essa necessidade não é geográfica, ou seja, se geograficamente Jesus não precisava obrigatoriamente passar por ali, ele tinha outras opções, ele tinha outras rotas, qual é a necessidade que João está apresentando no versículo 4? É a necessidade que João está colocando aqui, dizendo era necessário passar por Samaria. Observe que Jesus está vindo da Judeia, ele está vindo de Jerusalém, e ele não ganha nenhuma alma ali naquele lugar, ele não consegue salvar ninguém naquele lugar, pelo menos no primeiro momento, a sua palavra não penetra os corações daqueles que ali estão, e ele está voltando para a Galileia, e a sensação que passa, quando a gente lê João 4,4, João dizendo que era necessário passar por Samaria, é que Jesus ele entra numa espécie de abstinência por almas. Jesus ele entra numa espécie de desespero interior, dizendo: olha, eu não posso voltar para a Galileia sem salvar ninguém. Eu não posso voltar para a Galileia sem que ninguém se renda a mim, que ninguém se entregue ao Pai, que ninguém se reconcilie com Deus. E ele vai agora fazer esse trajeto que não era necessário geograficamente, que ficava até mais longe geograficamente falando, mas ele apresenta uma necessidade. Ele diz aos discípulos: olha, nós precisamos passar por Samaria. Mas Senhor, o trajeto não é esse, o trajeto não é necessário, o trajeto não é isso, não é aquilo outro. Mas a necessidade que Jesus está fazendo aqui, que nós falávamos de ontem à noite, no nosso culto de missões, não é uma necessidade geográfica, mas ele está apresentando uma necessidade de entrar naquele lugar e salvar inicialmente uma única pessoa que viria a ganhar
todo aquele lugar para Jesus. Ele apresenta uma necessidade que não é geográfica, ele tem que passar porque é o único caminho, porque é o caminho melhor, porque é o caminho mais rápido, não. Ele tem uma necessidade de salvar almas naquele lugar. Ele entende que na viagem que ele está fazendo, ele está retornando para casa, não conseguiu promover salvação, ele deu muitos ensinamentos, mas essa palavra não penetrou o coração das pessoas. Elas rejeitaram os de Jerusalém, onde estavam templos religiosos, eles rejeitaram a palavra de Jesus, eles rejeitaram a salvação de Jesus, e Jesus agora está voltando para cá sem ter salvado ninguém, sem ter curado ninguém, sem ter feito que nenhuma alma se salvasse. Ele diz: há uma necessidade de nós trocarmos o trajeto, porque, queridos, quando os de Jerusalém não estão se salvando, quando os de Jerusalém não estão dando ouvido à palavra, quando os de Jerusalém não estão se entregando a Deus, fica necessário que a gente troque o trajeto, se for possível, que a gente troque a estratégia, que a gente troque o que for necessário, mas que a gente corra para a salvação de almas. As almas sempre serão prioridades, as almas sempre serão mais importantes, as almas sempre devem ocupar o primeiro lugar na lista de prioridades da igreja. A igreja que não consegue priorizar almas, não consegue ver almas como prioridade, a igreja está deficiente na sua vida espiritual, ela está deficiente no seu planejamento ministerial. Por mais que a gente tenha uma série de outras coisas, uma série de programações, se nossas programações visam ajuntamento de crente, a gente perdeu o rumo, a gente perdeu o alvo, a gente perdeu o trajeto espiritual. Porque toda a ordem de Jesus e todas as promessas de Jesus, elas são condicionadas a uma ordem de todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Esse ide por todo mundo não é para alguém com um chamado missionário. Esse ide por todo mundo é uma ordenança de Jesus para todo aquele que crê. Se você voltar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus está falando com aqueles que creem. Ou seja, ele está fazendo promessas e ordenanças para quem acredita nele. E dentro dessas promessas e ordenanças está o ir por todo mundo. O que Jesus está dizendo? Que quando eu não vou por todo mundo, quando eu não saio para pregar, quando eu me movimento em prol de almas, eu estou deixando deficiente o meu ministério, eu estou provando que eu não acredito nele. Porque se eu creio nele, eu entendo que essa ordenança é para mim. Se eu acredito nele, essa ordenança é para a minha vida, essa ordenança é para o meu coração. Então a gente diz: não, eu não evangelizo, eu não prego, eu não ministro porque eu não tenho chamado. Eu não faço isso, aquilo outro, porque eu não tenho chamada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Mas Jesus deu essa ordem para todos. Ele deu essa ordem para todos os que creem, ele deu essa ordem para todos os que acreditam. Então é certo que você parou de acreditar no seu Deus, é certo que você tenha parado de acreditar no seu Senhor. Não faz sentido não se sentir chamado, não se sentir envolvido no ID. Jesus, ele desvia todo o seu caminho, ele passa a cidade de Sicar, é o nome da cidade, a mulher morava dentro do estado de Samaria, da província de Samaria, e ele vai entrar em Sicar, e ele entra ali, ele senta-se no poço, ele despacha os discípulos por um instante, ele fica ali aguardando na sua presciência, que ele sabia que aquela mulher depressiva, aquela mulher amargurada, aquela mulher rejeitada, hostilizada, ela ia chegar naquele lugar, ela ia se aproximar dali. Ele sabia na sua presciência que aquela mulher estava caminhando para o poço, e ele senta-se ali, e ele vai pregar uma das verdades mais profundas do evangelho para aquela mulher. Ali naquele dia Jesus estabelece o principal princípio da graça, que é justamente a adoração de Deus, independente do lugar, independente dos parâmetros da religiosidade, independente das condições, independente de estar no monte ou estar no templo, estar no quarto ou em qualquer outro lugar. Jesus, ele vai estabelecer princípios ali para aquela mulher que hoje regem a nossa
nossa vida espiritual. Se hoje podemos adorar a Jesus aqui no Brasil, é porque um dia Jesus estabeleceu um princípio de que verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Como foi que Jesus estabeleceu o princípio? Ele estabeleceu na conversa com aquela mulher. Ele vai entregar princípios e pérolas espirituais para uma samaritana pecadora. Princípio que ele não tinha dado de início nem aos discípulos. Ele vai entregar para aquela mulher. E ele vai pregar para ela. Ele vai tocar nas feridas dela. Ele vai tocar nas áreas fechadas da vida dela. E o resultado disso é que aquela mulher sai dali. Ela corre para dentro da cidade. E a Bíblia vai dizer que ela volta trazendo consigo toda a cidade. E eles vão voltar e vêm ouvir o que o Senhor está falando. Olha que coisa linda. Eles voltam trazidos por ela. E eles vão ouvir a palavra de Deus. E aí no versículo 39 do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os homens começam a dizer assim: os samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou. Muitos samaritanos acreditaram nele por causa da mensagem da mulher. Ela começa a ganhar pessoas, de modo que quando eles vêm até Jesus, eles já vêm crendo pela mensagem que ela mostrou. A obra de Jesus fez na vida dessa mulher em tão pouco tempo. E eles disse-me tudo quanto tem feito. Ela começa a falar sobre isso. E assim, parece assim, indo com ele os samaritanos, depois de ouvir a mensagem dela, depois de crerem na palavra dela, olha como Deus mudou o status dessa mulher. Vem muitos samaritanos encontrar-se com Jesus, e roga eficazes com eles, e ele em 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da palavra de Jesus, versículo 41. E eles diziam à mulher: já não é mais pelo que tu disseste apenas, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Olha que coisa linda. Essa mulher estava indo pegar água num poço no meio-dia, porque ninguém queria ver a cara dela, ela não queria ver a cara de ninguém. Mas quando a gente chega no versículo 39, as pessoas estão crendo em Jesus antes de conhecer Jesus, porque a palavra dela ganhou autoridade. A palavra dela tinha peso espiritual. A palavra dela estava convencendo vidas do pecado. E essas vidas iam conhecer Jesus porque acreditaram na palavra dela. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Quando a gente começa a selecionar quem vai ouvir essas mensagens, quando a gente começa a dizer: não, esse é salvo, esse é inferno, você fecha a porta da graça. Você quer o princípio espiritual da graça salvífica, que é liberado a todos, que é dado a todos, que é ordenado a todos. Jesus ele não estabeleceu: olha, fulano sobe, fulano fica, esse sobe, aquele fica. Não, esse tem direito, aquele não tem. A porta da graça é dada a todos os pecadores que se arrependerem de seus pecados e entregarem suas vidas a Jesus. Se não está dando certo em ganhar em Jerusalém, faça como Jesus. A Bíblia diz que ele considerou necessário passar por Samaria. Sabe o que é isso? É alguém que entende o valor de uma alma, de dizer: olha, é necessário eu passar por lá. Senhor, vai ganhar uma multidão? Não, eu vou ganhar uma mulher. Eu vou salvar uma mulher, e essa mulher vai ganhar uma multidão. Essa mulher vai ganhar muitas almas. Essa mulher vai ganhar muitas vidas. Olha que coisa linda, queridos, que nós estamos vendo aqui. Aí a gente vai para o endemoniado de Gadara, Marcos 4 e Marcos 5. Falei um pouco sobre isso aqui também ontem à noite, e estou compartilhando com você agora que está assistindo através dessa live, seja ao vivo, ou seja posteriormente. E a Bíblia vai descrever Jesus extremamente cansado, extremamente fadigado. Desde o capítulo 3 ele está pregando, ele está dando parábolas, ele está enfrentando escribas, fariseus. E aí no finalzinho do capítulo 4, já no cair da tarde, no meio de todo o cansaço, Jesus chama os discípulos e fala assim: olha, nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos deixar a multidão. Imagina Jesus que tem uma multidão de cerca de 20.000 pessoas ouvindo ele. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pega culturalmente cada homem com pelo menos 2 mulheres, botando na base, na média, né? Porque era o cultural daquela época.
Então estamos falando de 5 mil homens, 10 mil mulheres, já vai para 15 mil. Se a gente botar que aqueles homens tinham um filho só, chegamos a 20 mil, que não é verdade. Né? A gente volta 15 anos atrás e a gente via a turma, 15 não, mas uns 30 anos atrás, a turma aí tendo 30, 40 filhos, né? Com exagero e tudo. Então era muito normal ter muitos filhos. Aquela multidão tinha no mínimo de 20 a 25 mil pessoas. Era uma multidão muito grande, que podia muitas vezes chegar aí a 30, 40 mil pessoas, somando as crianças. E aquela mulher, aquele Jesus, ele vai abandonar a multidão. Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já de tarde, Jesus diz: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava, ou seja, sem trocar de roupa, sem tomar banho, sem ir para casa comer. Jesus, do jeito que estava cansado, ele atravessa. Ele está tão afadigado que ele vai dormir na proa do barco. Ele está tão cansado que ele vai dormir. Agora, Jesus deixou uma multidão para trás. Imagina você falar assim: olha, tem um público ali de 30, 40 mil pessoas para te ouvir. Jesus deixou todo mundo. E para quê? Para chegar no capítulo 5 e ir salvar um homem, um único homem. Era um politicamente correto? Não. Versículo 2: saindo ele do barco, onde saiu ao encontro dos sepulcros, um homem do espírito imundo, que tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Jesus atravessa a cidade e vai pregar para um homem. Ele deixa uma multidão, ele tem uma multidão para ouvi-lo. E aí eu pergunto: qual pregador da nossa geração que vai abrir mão de uma multidão para ir pregar para uma pessoa? Qual pregador da nossa geração que vai abrir mão de uma multidão? Olha, eu tenho uma multidão para me ouvir, eu vou abrir mão disso e vou pregar para uma pessoa só. Ninguém faria essa escolha, naturalmente não faríamos essa escolha, mas Jesus, ele faz. Ele deixa essa multidão de lado, ele abandona a multidão e ele vai pregar para um homem, um único homem. Olha a importância de uma alma, queridos. É muito importante entendermos o valor de uma alma, porque a multidão, ela pode ter preço. Porque lá na multidão vai entrar uma grande oferta, vai entrar um grande cachê, lá na multidão você é aclamado, lá na multidão meu nome vai ganhar fama, lá na multidão, mas tem uma alma precisando. Uma única alma precisando. E Jesus larga a multidão, ele atravessa, ele viaja a noite toda, enfrenta a tempestade, tem que acalmar a mar, volta a dormir porque ele está cansado. E aí ele chega de manhã no capítulo 5, ele salva uma vida, uma única vida, e ele volta para casa, simplesmente volta para casa. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 18: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que eu deixasse estar com ele. O homem já está liberto e quer seguir Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas Deus o Senhor fez, e como tem misericórdia de ti. E aí a Bíblia vai dizer assim no versículo 20 do capítulo 5, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Agora olha que interessante, Decápolis é um estado com 10 cidades gentílicas. São 10 cidades que aquele homem começa a pregar, e que ele vai ganhar essas pessoas para Jesus. Ele vai ganhar todos esses homens para Jesus, através de uma viagem que ele vai fazendo de cidade em cidade, pregando o evangelho. Então Jesus largou a multidão, ele foi lá do outro lado, ganhou uma alma e voltou para casa. Por quê? Porque essa alma que muitos diziam não tem jeito, essa alma que muitos diziam está perdida, essa alma que muitos diziam esse daí é filho do diabo, esse daí está no inferno, esse aí não tem solução, para esse aí não tem jeito, essa alma ganhou 10 cidades inteiras para Jesus. Uma única vida ganhou 10 cidades inteiras para Jesus. Olha que coisa linda. Por quê? Porque Jesus um dia abandonou uma multidão e ele foi e pregou para um homem. Ele deixa a Judeia, ele troca de caminho e prega para uma mulher. Ele deixa a Galileia e ele vai agora atravessar uma viagem de uma noite inteira debaixo de tempestade para pregar para um homem. Pastor, tenha feito pregar para uma pessoa, a multidão não teria gerado mais?
Acontece que aquela multidão que seguia Jesus, por quê? Porque ele havia multiplicado o pão. Aquela multidão seguia Jesus, por quê? Porque ele curava doentes. Aquela multidão seguia Jesus para receber coisas. Mas aquele homem que Jesus foi salvar, irmãos, aquele homem ia ser um missionário que ganharia muitas e muitas pessoas para Jesus. Então não subestime o perdido. Não subestime aquele que está jogado lá, que a gente fala, não tem mais jeito, porque essa vida, esse endemoniado gadareno que a gente fala, ele é perdido, ele não tem mais jeito, ele é perdido, ele não tem mais solução. Esse endemoniado, ele pode ser aquele que vai salvar muitas almas, ele pode ser aquele que vai fazer muito mais do que você está fazendo, e muito mais do que você vai fazer na sua vida toda. Aquela mulher em um dia, em poucas horas, ela ganhou uma cidade para Jesus. O endemoniado de Gadara em poucos dias ganhou 10 cidades para Jesus, mas a multidão só queria receber. Então não se ache, porque você fala assim, mas eu estou aqui e eu estou na igreja, eu estou bem, eu vou para o culto, eu isso, eu aquilo, outro, mas quando você vai ver aquele que está perdido, você fala assim, não tem mais jeito, está no inferno, esse daí não tem mais solução, sabe, esse daí às vezes é o que Deus vai levantar para pregar para as nações. Tinha alguém mais improvável do que Paulo, irmãos? Olha o apóstolo Paulo, um homem que pregou a palavra para as nações, sim, mas antes, quem era Paulo? Paulo é aquele que em Atos 26, ele vai falar com o rei Agripa, ele diz assim, olha, eu tinha cartas para prender, mas eu dava meu voto para matar. Eu tinha cartas para prender, mas eu matava. Eu mandava matar, eu ordenava a morte, mas a ordem era só para prender. Mas por que ele matava? Porque ele tinha prazer em matar. Era um homem mau, era um homem terrível, era um homem que não merecia a salvação pela lógica humana. Era o pior lixo humano, se olharmos pela lógica humana de crimes, de tudo. Esse homem, ele está fazendo coisas terríveis. Mas o que a Bíblia vai falar sobre Paulo? Quando Ananias questiona Jesus, dizendo, Senhor, tu não pode salvá-lo, porque esse homem, ele tem matado cristãos por muitos lugares, Atos 9, ele tem matado cristãos por muitos lugares, Senhor, e ele está aqui em Damasco, com cartas dos sacerdotes para nos prender, para nos matar. Ananias está dizendo assim, Senhor, o Senhor está querendo salvar Paulo, porque o Senhor está meio desinformado, né? Como se Ananias estivesse tentando falar isso. Deixa eu te explicar quem é Paulo, porque daí do céu, talvez o Senhor não está sabendo o que está acontecendo aqui embaixo. O que Ananias está querendo dizer basicamente é isso. Olha, talvez de lá de cima, o Senhor não tá conseguindo saber quem é esse Paulo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, versículo 13 de Atos 9. Respondeu Ananias ao Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele já tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem poder na mão dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias está dizendo, Senhor, esse não, salva outro, mas esse não, esse homem é mau, ele não tem direito de salvação, Senhor, ele não merece, ele é muito mau, ele faz coisas maldosas. Mas olha a resposta do Senhor em Atos 9,15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, versículo 16 de Atos 9, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Olha que coisa maravilhosa, o homem que não valia nada, que o profeta está dizendo, não, Senhor, não salva ele não merece, o Senhor está dizendo, ele é vaso escolhido. Ele é vaso escolhido. Então a gente começa com uma mulher adúltera, a gente continua com um demoniado que quebrava correntes, estalhaçava tudo, arruinava a vida de cidades inteiras. A gente passa para um assassino de crente que assassinava mesmo sem ter sido encomendado o assassinato, mas assassinava por prazer. E o que essas três pessoas têm em comum? Todas elas foram alcançadas pela graça de Deus.
Todas elas foram alcançadas pela graça salvífica de Cristo. E essas 3 pessoas se transformaram em grandes missionários que ganharam cidades e nações inteiras para Jesus. Queridos, isso é muito forte, isso é muito maravilhoso, porque a gente tem muita dificuldade de ir lá pregar e ministrar para uma alma que está jogada no pecado. A gente tem muita dificuldade, a gente não consegue ministrar para essas vidas, a gente acha que elas não merecem, que elas não podem ser salvas, que Deus não pode salvá-las, que Deus não pode fazer por elas, Deus não pode agir na vida delas ou por meio delas, mas são essas almas, essas vidas, que Deus já tem escolhido muitas vezes para ganhar multidões, para ganhar nações, para ganhar países e continentes e o planeta para Cristo. Agora, por que essas almas não se convertem? Porque elas continuam no lamaçal do pecado. A gente vai para outro texto. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como poderão ouvir se a igreja é chamada de dispenseira, a quem o Senhor afirmou das chaves do reino de Deus? A igreja que tem o poder de abrir ou fechar o reino dos céus, essa igreja está fechando as portas. O que é a chave do reino de Deus? O Senhor pega todo o alimento espiritual e coloca numa despensa. Ele pega todo o alimento e coloca dentro de uma despensa, e ele fecha com uma chave chamada Espírito Santo. Porque esse livro só pode ser discernido espiritualmente. Só que essa chave o Senhor deu para você. O entendimento da palavra está com você. O entendimento, a interpretação da palavra foi dada a você que é cristão. Foi dada à igreja. Agora, se a igreja que tem essa chave do entendimento da palavra, que tem a chave da despensa, que sabe preparar esse alimento e levar para alguém, ela fecha a porta da despensa e diz: não, eu não vou pregar, eu não vou alimentar aquela vida, ele não merece. Ah, Senhor, tu não sabe, esse homem é muito mal. Ah, Senhor, tu não sabe, esse homem não merece, esse homem não é isso, esse homem não é aquilo outro. O Senhor está dizendo assim: mas é vaso escolhido. É vaso escolhido, é vaso chamado, é vaso preparado. Por que Deus teve que aparecer para Paulo no caminho de Damasco, derrubá-lo no chão e ministrar diretamente a ele? Porque nenhum discípulo pregaria para Paulo, irmãos. Nenhum apóstolo iria ter coragem de pregar para Paulo, ao ponto de que para o Senhor salvar, o Senhor tem que ir pessoalmente ministrar a esse homem. E só depois de colocar numa posição de cegueira que um profeta vai ter coragem de ir, mesmo assim questionando Deus. Então a igreja muitas vezes tem fechado a porta do evangelho para pessoas que a gente acredita não merecer salvação. A gente fecha a porta do evangelho para pessoas que a gente olha e diz: não, ele não merece, ela não merece, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, não é para ele, não é para ela. Só que o Senhor está dizendo assim: são vasos escolhidos, são vasos chamados assim. A prostituta que está lá na beira da pista é vaso escolhido para ser um missionário de Deus, para pregar o evangelho às nações. O pior bandido que está gerenciando o tráfico na tua cidade é também um vaso comprado e selado por Deus. O Senhor comprou e pagou por ele. E cabe a gente lá resgatar essa vida e trazer de volta para que o testemunho dele salve almas. Por que os homens lá de Samaria creram naquela mulher? Porque o testemunho dela estava gerando salvação. O testemunho, a mudança, a transformação ocorrida na vida dela estava gerando salvação. Mas para Jesus pregar para essa mulher, ele tem que tirar os discípulos de perto. A Bíblia diz que ele alega que está com fome. E ele manda os discípulos sair para comprar pão. E quando os discípulos voltam, Jesus já está finalizando a mensagem. Por quê? Porque aquela mulher samaritana, Jesus era judeu. Se os discípulos estivessem ali, nas condições de judeus, religiosos que eles eram, no momento que aquela mulher chegasse, eles expulsariam. No momento que aquela mulher chegasse, eles arrumariam confusão. No momento que aquela mulher chegasse, os discípulos iam atrapalhar tudo. Por quê? Porque eles eram religiosos, politicamente corretos. Jesus tem que tirar os religiosos do cenário para conseguir pregar o evangelho para uma mulher. Jesus tem que tirar os religiosos do cenário para conseguir ministrar a uma mulher. Porque aqueles religiosos não permitiriam
que a palavra penetrasse o coração dela. Os religiosos não permitiriam que a palavra chegasse até ela. Não, os discípulos diriam: Senhor, olha a mulher samaritana, essa mulher tem cara de problemática, deixa ela para lá, joga ela fora, como João e Tiago tentou fazer em nenhuma das cidades da própria Samaria, dizendo: Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e queimar tudo aqui, destruir tudo? E o Senhor diz: não vim fazer isso, eu vim trazer paz, eu vim pregar a paz, não foi essa guerra que você quer dizer, não é isso. Agora, quem é o Paulo que foi ganhado por Jesus e que o Senhor diz é vaso escolhido? É o mesmo Paulo que vai chegar lá na frente e dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não ganhar vidas, ai de mim se não ganhar almas, ai de mim se não correr atrás e ministrar a salvação. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Aquele homem perdido se tornou alguém tão apaixonado que ele dizia: ai de mim se eu não ministrar, ai de mim se eu não buscar, ai de mim se eu não desejar, ai de mim se eu não tentar ganhar, ai de mim se eu não tentar fazer. E por que Paulo se torna assim? Porque um dia Jesus acreditou nele, Jesus olhou para ele e disse assim: eu vou salvá-lo, mesmo ele sendo um perdido, mesmo ele sendo um mal acabado, né, como a gente diz no Nordeste, sendo aquela pessoa que está lá no canto e que só fazia o mal, mas o Senhor havia escolhido Paulo. Então, queridos, a gente volta para João 4, versículo 4, que a gente começou a live dizendo: era necessário passar por Samaria. Geograficamente não era, mas a necessidade que havia era uma necessidade espiritual. Entenda que ganhar almas é necessário, ganhar almas é uma necessidade. Ganhar almas não é uma opção, ganhar almas é uma necessidade. Precisamos ganhar almas, lutar por almas, clamar por almas. Há uma necessidade espiritual de ganharmos almas para Deus. Então se lance nesse propósito, deseje esse propósito, ganhe almas para o Senhor. Sim, deseje ganhar almas, busque ganhar almas, tenha abstinência por almas, queira almas, clame por almas. E o Senhor, Ele vai começar a te usar de forma sobrenatural, de forma poderosa. Ele vai te dar coisas maravilhosas e Ele vai te permitir viver o sobrenatural. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, não me dizer muito mais. Mas eu quero deixar essa rápida live hoje para você. E que você saia dessa live disposta a ganhar muitas almas. Muitas almas. Que seja necessário passar por muitos lugares para ganhar almas para Deus. Sábado que vem estamos de volta às 5 horas da tarde. Lembrando que no dia 6 de março, 6 e 8 de março, começamos o nosso curso intensivo de base teológica através do Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Não fica de fora. Dia 6 de março começa a nossa versão online e dia 8 de março começa a nossa versão presencial do nosso curso intensivo de base teológica. Você não pode ficar de fora. Temos uma grade curricular com 12 matérias maravilhosas, 6 matérias teológicas de interpretação bíblica e pregação do Evangelho e 6 matérias doutrinárias e instrutivas para uma vida de intimidade com Deus. Então você vai crescer na graça e no conhecimento nesse curso. E vai ter a oportunidade de se aproximar de Deus de uma forma como você nunca se aproximou antes, através do entendimento da palavra. 6 de março. Curso intensivo de base teológica do Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Para se inscrever é muito fácil. Manda um zap aí para 77988312533. 77988312533. A missionária Daniele vai te atender, vai te passar as instruções do que você precisa. Nós vamos estar incluindo você já dentro de alguns dias no nosso grupo de WhatsApp da equipe de alunos e vamos estar passando as demais instruções já aos alunos nesse grupo, tá bom? Então o custo ficou, nós estamos fazendo esse custo pelo valor de R$30 mensais, 6 parcelas de R$30, que dá um custo de R$180, né? 6 meses de aula, que você pagar de uma vez. Nós ainda temos mais uma promoção, mas então eu queria quitar o curso e fazer os 6 meses tranquilo, livre de mensalidade. Você vai pagar apenas R$150 se você pagar antes da primeira aula. Você tem a opção de pagar 6 parcelas de R$30. Se você quiser pagar tudo de uma vez, você ainda ganha um mês grátis e paga apenas R$150. Então o curso está saindo muito barato,
muito barato mesmo, né? Não é o valor de nenhum curso de teologia, e nós estamos trazendo esse curso com toda a qualidade técnica, teológica, espiritual, bíblica e doutrinária para você por esse preço muito barato. Curso intensivo de base teológica, Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Início 6 de março para o online, todos os sábados das 4 às 6 da tarde, e 8 de março para o presencial, das 7 às 9 da noite, todas as segundas. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Para você que está com a gente agora, Deus abençoe. Sábado que vem estamos de volta às 5 horas da tarde, finalizando o nosso período de lives, né? Depois encerraremos e ficaremos unicamente fechados para os alunos do Centro de Formação de Pregadores. Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.